Olá, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse primeiro evento do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual do Campus Paracambi, no GEDES, CEPAR. Essa é a nossa última mesa de debate da programação, que se deu ao longo de todo o dia, desde 10 horas da manhã. Tem sido um sucesso, com muitos relatos, experiências, com muitas trocas, com muito conhecimento, com muito aprendizado. E nessa última mesa, a gente trouxe aqui uma convidada do Colégio Pedro II, que eu já vou apresentar para vocês, e ela vai iniciar a fala dela. Eu queria só fazer um parêntese, né, demarcar um pouquinho algo que já foi dito, né, mas que eu queria lembrar mais uma vez, no dia de hoje, é o dia 17 de maio, né, é o Dia Internacional contra a Homofobia, né, ele é celebrado anualmente, nesse dia 17 de maio, né, e é uma data que visa conscientizar a população em geral sobre a luta contra a discriminação dos homossexuais, transexuais e transgêneros, né. Essa data, ela é uma data que tem relação, né, com o momento em que o termo homossexualismo passou a ser desconsiderado, né? A homossexualidade ela foi excluída da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, o CID, né, pela Organização Mundial da Saúde, né? Isso foi feito em 1990, no dia 17 de maio. No Brasil, né, a gente só passou a incluir essa data no nosso calendário oficial no dia, em 2010, na verdade, né, um decreto de 4 de junho desse ano, de 2010. Então, é um tema, né, é uma data que está aí, não para ser celebrada, né, mas para a gente comemorar, no sentido da gente lembrar juntos, né, toda essa trajetória, né, que ainda não foi superada, né, que é a trajetória de você considerar toda uma gama de orientações, de identidades, de gênero, orientações sexuais, né, no campo da anormalidade, né. Então, é algo que não foi superado, mas é uma data que faz a gente trazer isso mais uma vez à tona, e sempre uma vez mais. Eu queria apresentar, então, a nossa convidada externa, que é do Colégio Pedro II, né, a Carolina Mari Medeiros, tá? Ela é graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é mestre em Sociologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ela é professora de História do Colégio Pedro II, né? Atualmente, ela é diretora-geral do campus Engenho Novo 2, né? Ela é esposa da Andréia e mãe da Luísa. Então, a Carolina vai falar um pouquinho da experiência que ela tem dentro do Colégio Pedro II, né, à frente do ELOS, né, do Núcleo de Estudos e Ações em Gêneros e Sexualidades do Colégio Pedro II, vai trazer um pouco essa experiência para a gente poder fazer aqui um diálogo com o NUGED, né. Carolina, um prazer, um enorme, uma honra tê-la aqui com a gente. A palavra é sua. Imagina, Rodrigo, a honra é toda minha. Eu fiquei muito feliz com o convite e prontamente aceitei. Não sabia bem do que se tratava, ainda falei com o Rodrigo no e-mail. E-mails confusos que eu fui te mandando, né, Rodrigo, porque a nossa vida é uma confusão, mas eu agradeci profundamente pela parceria e por entrar em contato com o IFRJ. A gente, enfim, somos instituições irmãs e acho que a gente já devia estar fazendo eventos juntos, né? Por isso que vim realmente para tentar construir aí uma ponte com vocês e para que a gente possa, nos próximos eventos, fazermos juntos, participarmos uns dos eventos dos outros, e porque estamos distantes, mas a luta é a mesma, né? Então, eu não estou à frente do ELOS, eu, na verdade, estou à frente de nada, eu faço parte, e é bom que não se tenha frente, eu faço parte desses núcleos, dos dois núcleos, o Núcleo Transdisciplinar de Humanidades, que ele é um
um núcleo primeiro, né, pioneiro no Pedro II, mas não tem a questão LGBT como foco, né, mas que a gente fez várias jornadas da diversidade, foram as primeiras jornadas da diversidade que nós fizemos, com eventos, eu vou falar um pouco disso, e o ELOS, que já o NUT era um núcleo do campus Engenho Novo 2, com colegas, professores e servidores técnicos do Engenho Novo 2. Já o ELOS é um núcleo intercamp, né, em que nós temos aí docentes e servidores técnicos de vários campi, e fazemos, então, atividades, eventos em campi diferentes, tá? Então, faço parte dos dois, hoje com menos do que gostaria, porque a direção geral me toma um tempo absurdo, né, e a gente acaba não conseguindo fazer muita coisa, mas, enfim. Eu tomei a liberdade de escrever alguma coisa, porque falei, bom, vou falar sobre o quê? Ainda mais depois do Roberto, ainda bem que eu vi o Roberto falando antes, que eu falei, bom, estou certíssima de só fazer um relato de experiências, né, porque eu não sou, embora seja professora de História, graduada em História, e seja mestre em Sociologia, essa não é a minha temática de estudo. Eu simplesmente sou o que sou, e sou o que sou sendo professora de uma escola pública federal e atualmente diretora-geral. E tenho e sou, na verdade, também homossexual assumida, porque não sei se usa mais esse termo, acho que ele já está demodê, mas eu sou velha, sou antiga mesmo, sou do tempo do GLS, agora ainda bem que vieram várias outras letrinhas, né? E, enfim, então, na verdade, eu tenho basicamente experiências da minha vida, experiências da minha vivência com as jornadas que fizemos do NUT e do ELOS, e aí decidi escrever, né, como diz Conceição Evaristo, umas escrevivências nossas, e decidi escrever, vou ler para vocês, não sei se vai ficar um pouquinho chato, se ficar chato vocês reclamem, aí a gente vai conversando, mas a ideia é que a gente vá lendo alguns relatos, algumas experiências, e ao mesmo tempo depois mostrando fotos de algumas atividades que a gente fez, tá? Vamos lá. Nunca soube encenar as performances de gênero que se esperavam de mim. Com efeito, fui designado como homossexual antes que eu mesmo me entendesse como tal. E assim sofri por vários anos. Violência, felizmente apenas discursiva, homofóbica dentro da escola, sempre com a conivência dos espectadores, discentes e servidores. Quando estudei no CP2, de 1999 a 2004, não lembro de jamais ter visto qualquer abordagem pedagógica de gênero ou sexualidade. Da mesma forma, era muito raro ver alunos declaradamente LGBT+. O bullying e os comentários homofóbicos, heteronormativos e machistas dos alunos e alunas eram sistemáticos e tinham a conivência de assistentes de alunos e professores, quando não partia destes. Este é um relato de um professor amigo meu, do ELOS, que foi ex-aluno do Colégio Pedro II. Próximo relato. Como é que foi crescer trans no Pedro II? Eu acho que foi bom, porque aqui dentro eu sabia que as pessoas não iam me olhar com olhar para me julgar. Eu sabia que as pessoas iam me acolher. E foi até mesmo assim, quando a gente vai se assumir, a gente fica com uma certa dificuldade, a gente fica com medo. E foi assim, eu meio que não esperava nada, né? E foi sensacional, porque eu sabia que as pessoas estavam me abraçando, todo mundo aqui dentro. Mesmo que não tivesse conhecimento, não tivesse isso no dia a dia, procurou uma forma de tentar me entender. Então, a gente tinha rodas de conversa, a gente tem a semana de debate, a semana de diversidade, que acontece na escola todo ano. Então, foi assim, e eu me sinto muito seguro. É meio que a minha bolha de proteção, porque os meus amigos foram sensacionais comigo, os professores foram sensacionais, os servidores assim. É óbvio que tem um ou outro que não está preparado, mas não tem o que reclamar. A maioria foi assim, super assim, compreensivo para o meu lado. Esse é um relato de um ex-aluno recente nosso. Bom, começar meu texto. Sou Carolina Mary Medeiros, mulher, branca, professora de História do Colégio Pedro II e atualmente diretora do campus Engenho Novo 2, homossexual, cisgênero. Isso me define? Não sei definir o que sou, quem saberia? Não sou pesquisadora sobre o tema diversidade ou gênero ou sexualidade. Do ponto de vista formal e acadêmico, peço desculpas aos que aqui vieram para me assistir, porque pouco ou quase nada tenho a falar.
Comecei tentando me definir, porque é um pouco isso que venho e o que trago aqui. Vivências, experiências, ou como nos ensinou Conceição Evaristo, escrevivências sobre o que sou. As marcas, feridas e cicatrizes do que somos feitos e nos fundam como pessoa no mundo. Assim vivi e assim vivo. E isso o tempo todo carrego em mim, porque não posso sair de mim. Mais do que isso, porque me nego a sair de mim. Os 2 relatos acima foram gentilmente enviados por um querido amigo e colega de trabalho no CP2, professor de História, e membro do Elos como eu, Victor Brandão Schultz. Olhando assim, parece que séculos separam os relatos. O tempo é mesmo coisa fugidia. O primeiro relato é de um jovem professor, ex-aluno do Pedro II, que retornou ao colégio em meros 10 anos depois de ter saído como aluno, só que agora como professor. O outro é de aluno da instituição, agora é ex-aluno. Ambos os relatos foram feitos no contexto das mudanças geradas pela Portaria 2016, que oficialmente acabou com o binarismo de gêneros no uniforme. A mudança é também fruto das discussões e repercussões geradas pelo SAIATO, evento que nos tornou famosos na mídia sobre a sempre polêmica questão de gênero. O sentir-se deslocado e violentado, ainda que só verbalmente, e o sentir-se acolhido, não levaram mais do que 1 ou, no máximo, 2 décadas. O que mudou? Será que mudou? O tempo, mais uma vez, nos prega peças, e se o entendemos como uma espécie de esteira de acontecimentos lineares. Era assim e ficou assim. Melhorou, piorou. Mais que disposições de acontecimentos que caminham, o tempo é também circular, concomitante, simultâneo, unindo passados e presentes, avanços e recuos, mudanças e permanências. Assim é nosso colégio, esse conjunto de passados e presentes, encontros de modo de vida, formas de entender o mundo, palco privilegiado das tensões sociais e conflitos. De acordo com a pesquisa Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o FIP, a pedido do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em 2016, 96,5% dos entrevistados têm preconceito em relação a portadores de necessidades especiais. 94,2% têm preconceito étnico-racial. 93,5% de gênero, 91% de geração e 87,5% socioeconômicos, além dos 87,3% com relação à orientação sexual e 75,95% tem preconceito territorial. Como dito, o ambiente escolar segue sendo palco de conflitos da diferença, local privilegiado do preconceito. Que escolas? Todas, seguramente em alguma medida. Refletimos, ou melhor, refratamos o que há na sociedade. E o que há na sociedade hoje, além da luta incessante entre as forças de conservação do preconceito e dos privilégios e aqueles que disputam o espaço para respirar da diversidade. Lívio Sansone, em 1998, ao tratar das questões étnico-raciais sobre os espaços de ocorrência das relações raciais, dividia-os em áreas moles e áreas duras. A grosso modo, áreas moles são espaços de convivências mais harmoniosas, onde não necessariamente seja um ambiente somente de respeito, mas, sobretudo, de possibilidade de convivência amistosa entre as raças. Áreas duras são as áreas de conflito. Transpondo para as relações de gênero e diversidade, diria que a escola é, sem dúvida, uma área dura de convívio com a diferença. É ali que a diversidade se choca e se enfrenta. Mais um relato. Tinha umas meninas que não pelo fato de ser trans nem nada, mas elas se sentiam mais confortáveis com essa camisa de gola. Meninos que usavam saia porque a calça faz calor e a gente não pode usar o short de educação física. Então, até mesmo um amigo gay meu, que tinha vontade de vir de saia para a escola, ver ele podendo vir de saia, e quando ele veio, ele foi muito julgado, porque as pessoas não estavam, não sei se elas não estavam preparadas para isso. Então, foi muito impactante. E foi meio que uma força, assim, vamos todo mundo se juntar e todo mundo usar? Então, tinha garotos héteros usando saia para apoiar o amigo gay,
E foi uma força, a gente estava um apoiando o outro, um levantando o outro. E eu vi amigos meus se sentindo melhores por poder, assim, usar o uniforme que eles queriam. As meninas simplesmente usando essa camisa porque ela é bem mais bonita que a outra. E foi uma coisa que, assim, melhorou o ar da escola. Eu vi as pessoas mais felizes. Esse é mais um relato do mesmo aluno que participou do SAIATO. Esse aluno relata que o evento, que nos tornou tão famosos, surgiu muito simplesmente do desejo de meninos e meninas se sentirem confortáveis com o uniforme. Os motivos têm a ver com suas identidades de gêneros e orientações sexuais, mas também tem a ver com o calor de usar calça, gerando para isso uma fluidez de gênero no uniforme. O problema é que chamou atenção no pátio, gerou polêmica entre inspetores, olhares de reprovação de responsáveis. Assim, esses meninos que são sempre melhores que nós, pois já dizia Belchior, o novo sempre vem, decidiram fazer uma manifestação onde todos, independentemente de suas identidades e orientações, usaram saia para apoiar os colegas. Segundo os relatos, seguindo com os relatos, é assim, para se referir a mim no dia a dia, é assim, na época que o meu documento não estava mudado na escola, eu não estava fazendo uso do nome social. Então, eles olhavam na minha carteirinha rabiscada, porque eu rabisquei para usar o nome que eu queria, e mesmo assim, olhando minha carteirinha rabiscada e olhando para mim, eles me tratavam com o nome de registro, que era uma norma da escola. Eles não podiam quebrar essa norma, sendo que os professores, mesmo se o meu nome sem ter mudado, assim, formalmente, na reitoria, no sistema, os professores já botavam no fichário de professor, fulano de tal, nome social. Já então, assim, eu não culpo eles estão seguindo regras, é o trabalho deles. Mas houve esse despreparo, até mesmo na questão de usar o banheiro, assim, alguns funcionários te olham estranho, ficam, pô, esse é mesmo o banheiro que você tem que ir, tem certeza? Esse é um outro relato interessante sobre a documentação. Vivenciei esse drama com um de nossos alunos. Lembro bem de ter falado com ele, eu não sei como fazer, mas eu sei que vamos fazer você ser o que é em tudo. Você me ajuda? Ficamos felizes quando descobrimos que a resolução CNCD-LGBT número 12, de 16/1 de 2015, nos amparava. A resolução é clara nos aspectos de reconhecimento do nome social em todos os níveis e modalidades de ensino, tratamento oral exclusivamente pelo nome social, campo nome social nos formulários e sistemas de informação utilizados nos procedimentos de seleção, inscrição, matrícula, registro de frequência, avaliação e similares. Hoje, no Pero Segundo, a gente já tem tudo isso no sistema. Uso de espaços segregados por gênero, de acordo com a autoidentificação, adoção de uniformes conforme a identidade de gênero do estudante. Foi assim, como um passe de mágica, que a resolução resolveu todos os nossos problemas. Acham mesmo? Inicialmente, foi uma luta para que todos conhecessem a resolução. Uma luta para mudar o sistema de registro, para a existência de um nome social. Luta para fazer a comunidade entender que nosso aluno tinha um nome que nasceu do que ele se tornou por dentro como pessoa e transpunha em roupa e nomes adequados por fora. E era só isso. No fundo, tratava-se só do que nosso aluno sempre dizia. Eu quero me sentir confortável. Lembro agora de uma situação inusitada que me ocorreu já como diretora entre os inspetores. Foi a polêmica do beijo. E beijo é só beijo. Ao menos foi assim que eu me peguei explicando para os pais, numa dessas reuniões de responsáveis, a partir do questionamento que alguns faziam de seus filhos do 6º ano presenciarem beijos entre meninas e entre meninos no pátio. O que não pode são os namoros inadequados, o exagero do beijo, a falta de decoro, a inadequação ao ambiente escolar. Mas pode beijar na escola, professora, diretora? Enfim, talvez sobre a violência eu tenha respostas mais objetivas e óbvias. Não pode brigar ou bater em ninguém na escola. Mas pode beijar? Ou melhor, quem pode beijar? Outra pergunta importante, por que para alguns pais era um problema que seus filhos vissem um casal gay se beijando, ou de mãos dadas, ou sendo qualquer casal, ou sendo o que qualquer casal é?
E por que que esses mesmos pais não se incomodavam com os filhos vendo casais héteros em franco exagero inadequado em público? O que afinal incomoda? O amor? Que tipo de amor incomoda? O que foge ao olhar, ganhando a visibilidade do normal, e o que salta aos olhos pela diferença? O olhar dos inspetores parece não ver, por exemplo, o beijo entre meninas e meninos. É a invisibilidade do que é entendido e absorvido como normal. Já o beijo gay salta aos olhos, e bem direto a repressão rápida de todos. Ei, não pode beijar, não. Beijo gay, engraçado. Por isso que falei na reunião de pais, beijo é só beijo. Não tem beijo gay. Tem beijo que pode e beijo que não pode, pela inadequação. Mas isso não tem a ver com quem beija, mas como beija. Mas, enfim, a situação interessante é do inspetor que não separou dois meninos que se agarravam inadequadamente no pátio da escola. Questionei, se você viu, por que não separou? Sei lá, respondeu ele. Fiquei com receio da senhora achar ruim, porque os meninos eram gays. E fui lá eu explicar novamente que tudo que queríamos era o tratamento igual, e não privilégios, e que, portanto, se é inadequado e exagerado, tem que interferir. O que não pode é interferir só quando for gay, pelo simples fato de ser gay. Entendeu? Não sei, mas a gente vai tentando. Mas eu nem sempre tentei. Cheguei ao Colégio Pedro II em 2005, aos 27 anos, 2 anos de casada com minha atual esposa, dentro do meu armário particular. Não falava sobre isso na sala dos professores ou com meus alunos, embora para muitos o hábitos do Bourdieu, né, do que sou, extravasado em jeitos de andar, falar e agir, deixasse claro a particularidade que achava prudente esconder. Escondia e disfarçava bem esse meu armário particular. Dizia a mim que minha vida privada não era de interesse de ninguém e que bastava estar bem em família. Mas que nada, tudo medo das chibatadas do preconceito. Porque o preconceito dói na pele. Quem vive sabe bem do que conto. E foi o CP2 que me libertou do armário. Lá encontrei um grupo de amigos que não só se sentiam livres para serem o que eram, mas transformavam isso em tema de aula e atividades pedagógicas. Era o máximo. Agradeço muitíssimo a esses colegas, como o meu amigo Jorge Marques, nosso querido professor de língua portuguesa do campus, e outros tantos que têm a coragem de ser professores e serem o que são. Nos juntamos a outros professores que pareciam também querer inserir a vida real com seus múltiplos temas, conflitos e diversidades à sala de aula. Assim nasceu o NUT, Núcleo Transdisciplinar de Humanidades. Nosso grupo se destinava ao estudo da diversidade e das humanidades, sempre de forma transdisciplinar, ou seja, de modo a transcender e circular livremente entre realidades disciplinares múltiplas. Dos estudos iniciais surgiram os primeiros eventos, como esse, do NUGEDS, né? O professor Jorge Marques desenvolveu a primeira jornada da diversidade, e assim fizemos mais 3 delas. Eram eventos que duravam de 2 a 3 dias, com múltiplas atividades sobre a temática da diversidade étnico-racial, de gênero e sexualidade. Levávamos cor aos pátios, corredores e salas de aula da escola, que praticamente parava para ver a diversidade desfilar, literalmente, como o desfile da beleza negra. Nos eventos, pessoas trans eram convidadas a falar de suas vivências em mesas redondas, com trocas de experiências múltiplas. Assim, a pessoa trans entrava pela porta da frente da escola, como convidado para falar abertamente do que era, de suas dificuldades, dos entraves de um Brasil transfóbico, que por violência brutal destina essas pessoas a uma expectativa média de vida medieval. Escola mesmo, em que tantas delas foram expulsas pela suposta inadequação.
Falávamos sobre sexualidade, diversidade de gênero, religiosidade, não só para os estudantes assistissem, mas, sobretudo, para que se sentissem representados e compusessem e celebrassem conosco a diversidade. Era assim, objeto e sujeito de suas histórias que se misturavam às nossas. Aí eu vou pedir para o Rodrigo passar algumas imagens dessas jornadas da diversidade do NUT que a gente vivenciou e construiu. Pode passar, Rodrigo? Ó, aí tem os cartazes das 3 primeiras diversidades que a gente fez, né? Elas duravam em torno de 2 dias de eventos, todos os eventos construídos junto aos alunos e destinados aos alunos. Eu vou colocar aqui só a imagem de alguns, né? Porque 2 dias de eventos em 3 jornadas era muita coisa, mas a gente tem nos sites das jornadas fotos dos eventos, vídeos de algumas atividades, bem bacana. Pode passar para mim, Rodrigo. Então, aí foi um dos eventos que eu destaquei, né, que é o grupo Além do Arco-Íris, que eu, como já tem bastante tempo, eu não sei se ainda existe, do Afro-Reg, mas a gente já tem aí 2 ex-alunos nossos de saia, né, no evento, marcado aí pela militância e pela ação também deles. Então, eles falavam da vida do travesti e do transexual, do transgênero, em situação de vulnerabilidade. Era um grupo que trabalhava aí com grupos mais vulneráveis, dos que se declaram travesti e transgêneros, né? Então, aí veio uma assistente social trans, que falou um pouco da experiência dela com esse grupo. Nós fomos a esse grupo na época, com um aluno também, para que eles conhecessem os grupos, enfim, foi bem bacana. Pode passar, Rodrigo, por favor. E aí também tem um aluno nosso de saia, dançando jongo, né, e coco, então um evento que é de diversidade, e aí tem vários alunos ali atrás, enfim, eles participavam de uma forma mais ativa do evento, como se sentindo representados pelo evento, e ao mesmo tempo construindo o evento com a gente. Pode passar, por favor, Rodrigo. Como eu falei, a gente teve o desfile da Beleza Negra, a gente todo ano fazia, o desfile da Beleza Negra é uma invenção desse meu amigo Jorge Marques, e ele construiu mesmo antes do NUT, a gente incorporou, e mesmo depois do NUT, o desfile continua acontecendo, e esse desfile foi muito bacana, porque esse aluno que está de saia aí foi o aluno que motivou o Saiato no ano anterior, né? Então, ele teve aqui o evento lá no São Cristóvão, e ele veio desfilar nesse evento nosso do Engenho Novo. Pode passar, Rodrigo, por favor. A UF, né, um núcleo lá de cinema, do pessoal de cinema da UF, sempre ia nessas nossas jornadas, falar um pouco dos curtas que eles faziam sobre a questão da diversidade sexual. Então, eles passavam os curtas que eles produziam na UF, na Faculdade de Cinema da UF, e discutiam com as turmas nossas esses curtas. Tá? Na verdade, são alunos da Faculdade de Cinema da UF. A gente tinha uma associação com eles. Pode passar, Rodrigo, por favor. Eu também não sei como é que anda esse site da revista Fórum, mas era um item da revista Fórum na época, que era o dos entendidos, e eles foram lá para discutir um pouco sobre esse jornalismo engajado, né? Eram jornalistas que falavam um pouco da sua profissão, e desse jornalismo mais direcionado à causa e à questão LGBT. Pode passar. Aí também palestra sobre a transgeneridade, de uma forma geral, né? Então, são grupos que nós chamávamos. Quem está aqui, não sei se vocês conseguem ver, de cabelo grande, do lado do rapaz, que também é trans, está vendo? Então, a nossa colega Marcela, ela é colega do Pedro II, servidora técnica nossa, trans, e aí ela foi ao evento participar lá, falar da experiência profissional dela, da situação, de como é que foi para fazer concurso público, porque ela fez o concurso público do Pedro II ainda Marcelo, né, e depois fez a transformação de gênero já servidora pública, então ela conseguiu contar um pouquinho como é que foi essa experiência dela. Pode passar, por favor, Rodrigo. E, por fim, destaquei o Murilo, né, que agora não sei como é que ele está trabalhando, mas o Murilo fazia parte Murilo Araújo fazia parte da diversidade católica, e
Ele foi falar um pouquinho sobre como é ser católico, LGBT, como é que é essa militância dentro do movimento católico. Então, ele conversou um pouquinho com os alunos sobre isso. Então, na verdade, foram alguns eventos que eu destaquei, mas nós tivemos vários eventos como esses, alguns eventos construídos pelos alunos, nós tínhamos eventos também que o aluno podia se manifestar, que fazia parte da mesa redonda, o aluno estava lá construindo isso, eram eventos interessantíssimos. Mas deixa eu seguir com o meu texto aqui. Acho que acabaram as imagens, né, Rodrigo? Isso. Essa é a última. Murilo Araújo, sim, figura ótima. Murilo é maravilhoso. Nessa época, ele ainda estava começando na coisa, acho que não tinha nem do Instagram dele, enfim. Ele estava começando com a coisa dos vídeos, e ainda muito dentro dessa realidade de movimento católico. Agora eu já não sei como é que ele está trabalhando. Enfim, seguindo. Eu era feliz pacas, perceberam, né? Imagina você vivenciar tudo isso com seus alunos. É uma alegria. Ainda sou, mas a professora era mais. Seguramente, a diretora é menos feliz do que a professora, eu não tenho dúvida. Enfim, junto ao NUT, outra iniciativa que ganhou forma no colégio foi o ELOS, o Núcleo de Estudos e Ações de Gênero e Sexualidade. Portariado em 2013, o ELOS, começou em 2013, promove estudos, atividades, eventos e participa de iniciativas de outros núcleos e grupos sobre o tema em todos os campos. Eu não disse, mas o NUT é um núcleo do campus Engenho Novo 2, onde estou atualmente diretora. Já o ELOS é um núcleo multicamp, com servidores técnicos e docentes de vários campi e grupos da instituição. E aí eu vou destaquei uma ação do ELOS, uma das ações mais interessantes que eu acho que eu participei junto com o ELOS, que foi na semana de ambientação dos servidores novos. Então, a reitoria, sempre que tem uma leva grande de servidores técnicos novos que chegam por concurso, eles fazem uma semana de ambientação, e uma das atividades é uma palestra nossa. Foi criada em 2015, Victor, então, desculpa, foi erro meu, botei 2013 aqui. A portaria de 2015, desculpa, Victor. E a gente faz, então, um conjunto aí de falas e palestras com os servidores novos. Então, são os nossos inspetores que estão chegando, os servidores, colegas que vão trabalhar juntos com a gente, né, servidores técnicos, e aí a gente faz essa semana de ambientação, faz um conjunto de palestras sobre a questão de gênero na escola, alertando a eles como é que é trabalhar numa escola diversa, plural, pública, né, então a gente já começa a construir nesse servidor, desde o seu início, nessa semana de ambientação, esse olhar diferenciado para a diversidade. Né? Então, essa é a intenção. Né? Então, a reitoria, através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, do Colégio Pedro II, nos convida a participar da semana de ambientação dos novos servidores. Oferecemos a esse grupo, que acaba de entrar na instituição, palestras, encontros e eventos sobre a questão da diversidade de gênero e sexualidade no colégio. Falamos diretamente aos nossos futuros inspetores e demais servidores, que serão distribuídos a todos os campi da instituição, sobre como somos diversos e como essa diversidade precisa ser, por todos, respeitada. Nossa ação hoje parte de um entendimento profundo sobre como construir uma escola acolhedora, pautada no respeito às diferenças e no reconhecimento delas. Continua sendo fundamental para fazer eventos e atividades pedagógicas sobre essa temática. E temos hoje, além do NUT e do ELOS, em nossa instituição, espalhado pelos diversos campi, dezenas de núcleos, grupos de estudo e iniciativas individuais e coletivas de estudantes, docentes e servidores técnicos, com o objetivo comum de nos tornarmos confortáveis com a roupa que vestimos, de construirmos um ambiente acolhedor na escola, bem na lógica freiriana de que a educação só muda o mundo porque muda pessoas, e são elas, as pessoas, que mudam o mundo. Assim, é preciso que nosso colega servidor, que estará ao nosso lado a construir educação, porque todos numa escola somos educadores, seja tocado pela diversidade, pense sobre ela, transforme seus preceitos e preconceitos em conceitos de conhecimento, em respeito, em alteridade, em empatia. Nesse sentido, é preciso que nossa comunidade entenda que a construção da cidadania plena, ou seja, formar um indivíduo crítico,
é entrar em contato direto com as múltiplas formas de existência humana, entendendo que cada uma delas tem o direito legal à sua existência. Mas mais do que isso, mais do que assistir ao outro em uma palestra ou numa roda de conversa, é preciso conviver com a diferença, torná-la comum, natural. O que, claro, está longe de negar a realidade socialmente desigual e brutalmente desigual em que nos encontramos. Reconhecer essa realidade é assumi-la como sua, porque não é o outro que tem o preconceito. Somos nós. É a nossa sociedade que se encontra enferma com a chaga profunda do preconceito crônico, retroalimentado diariamente pelos ódios que saíram do armário faz tempo. Se é que lá já estiveram um dia. É por isso que eu estou aqui. Por isso que me exponho. Aprendi em nossa comunidade escolar que ainda precisamos desse esforço. Assim, porque a exposição é um esforço. Eu sinto medo. Sinto medo todos os dias. Todos os dias em que me ponho no alto do hall de entrada do prédio principal do colégio, que dirijo, junto a outros tantos colegas, a olhar para a nossa comunidade escolar. O que sinto ali cantando o hino junto a colegas servidores, centenas de alunos irresponsáveis, é medo. Porque cada um ali que me olha não vê o esforço da Carolina. Esse sempre tão solitário, né, Roberto? Nosso esforço é solitário. Vê Sim. a diretora, mulher, branca, suburbana, professora e homossexual que carrego comigo exposto. Dá medo nesse mundo de tantos desencontros, conflitos, preconceitos e ódios. Nossos meninos não nascem com ódio. Ódio se aprende todo dia, a cada gesto, em cada palavra. Então dá medo, claro, e muito. Mas também dá uma esperança enorme em saber que, assim como o ódio, o amor também se aprende. E é esse o esforço que todos nós, os diferentes, que não estamos nos comerciais de margarina, fazemos todos os dias. A exposição torna-se assim também um ato de profundo amor e esperança. A esperança de que os pais de nossos alunos vejam que, enfim, nós não somos tão diferentes como eles imaginavam, e que seus filhos podem ver beijos gays, porque é um mero ato de amor. Que eles não serão isso ou aquilo, porque entram em contato com a diversidade, mas que é nelas que eles se encontram e se formam como são. E que se sentem acolhidos, independentemente do que sejam. Esperança de que quem me vê ali, a diretora homossexual a cantar o hino, possa entender que ser homo, hétero, cis, trans, não faz de ninguém necessariamente bom ou ruim. Não sou uma professora ou uma diretora melhor ou pior por isso. Talvez mais empática, mas, de qualquer forma, não somos uma ameaça a você, que também é o que é. Ser diferente não é uma ameaça ao padrão, mas tão somente o entendimento de que o padrão é só um jeito de dar privilégio a somente um dos tantos modos de ser. Porque o que a gente quer mesmo é só se entender igual em humanidade, diverso em possibilidades e respeitados em direitos. Esperança de que o meu aluno homossexual ou transgênero possa me olhar e pensar, por que não eu? O meu lugar não é necessariamente onde as estatísticas do ódio e da violência reservaram para mim. O meu lugar é onde eu quiser estar. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu dei um pontapé inicial na nossa discussão, na nossa conversa, com a leitura. Espero que agora a gente possa, a partir daí, motivar perguntas, conversas, enfim, a partir do que a gente colocou aqui. Que bom que você adorou, a Cristina adorou,
A Júlia disse que eu sou maravilhosa, já estou adorando também. Eu adorei. Já temos mãozinhas levantadas. Foi muito legal, Carolina. Obrigado por trazer essa trajetória, tanto dos núcleos do Colégio Pedro II, como a sua própria trajetória, né, dentro do CP2, né, e como isso tudo foi transformador para você e para a instituição que você trabalha. O pessoal está fazendo pergunta, na verdade, o João tem uma pergunta, ele levantou a mão. Agora, quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mão, falar, abrir o áudio, ou simplesmente escrever aqui pelo chat, tá? Eu vou abrir, então, para o João falar. Vai lá, João. Boa noite. Nessa última etapa aí, né? Muito obrigado. Ótimas falas, assim, estou impactado. E sobre essa questão de agradecer, porque hoje muitos assuntos muito pesados, né, com muita seriedade, que tem uma mensagem muito pesada, importante de ser refletida, foram contados de uma forma que eu fiquei impressionado, de uma forma leve, com a linguagem do dia a dia, né, nada muito longe da minha realidade, do que eu consigo entender. Então, assim, isso foi muito legal, né, como alguém que está ouvindo aqui, dizer que sim, foi muito bem sucedido a linguagem que vocês separaram aí para trazer algo que até então era considerado como uma discussão à parte, de outro mundo, algo para além do dia a dia, né? Trazer isso para a realidade de cada um, para a experiência de cada um. Então, muito legal isso. Essa questão que foi comentada, né, dessa luta solitária, né? Mas eu penso que, assim, a luta é solitária, porque somos todos sozinhos, né? Estamos no nosso interior lutando com os preconceitos que estão dentro da gente, com a nossa mente, com aquilo que chega até a gente filtra através do nosso entender, né? Do eu. Mas também é coletiva, né? John Lennon ia dizer que você pode até dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único, né? Então é lembrar disso também, que ao mesmo tempo que é algo que você tem que romper, que como Bob Marley dizia, né? Ninguém pode libertar sua mente a não ser você mesmo. Mas além de ser algo sozinho, você também não está literalmente a par de toda a sociedade. Existem outras pessoas com a mesma luta, com a mesma ideia, que podem te apoiar a todo momento. E aí, terminando com a música também de John Lennon, Mind Games, ele diz assim, a gente vai jogando esses jogos mentais juntos, empurrando as barreiras, plantando as sementes, brincando de guerrilha mental, compartilhando mantra, paz na terra. Uma mensagem um pouco mais para cima, para a gente entender que é uma luta solitária de nós nos libertarmos daquilo que foi colocado na nossa mente, né? Como aquela música O Som do Silêncio, né? Algo foi plantado na minha mente, e aí você tem que se resolver ali. Mas que também, para além disso, para uma visão macro, ou até para uma visão micro na sua sociedade, ali no seu social, na sua bolha, com certeza você tem alguém sempre, um sonhador como você, para te ajudar, para poder seguir em frente. Então, não desista, não podemos desistir. Essa luta todo dia é cansativa, é triste. Muitas pessoas já passaram por coisas horrendas, assim. Muitos não conseguiram chegar até aqui, foram mortos, ou enfim. Mas é isso, é continuar nessa. Se a gente parar, eu acho que é um desrespeito com aqueles que fizeram toda essa estrada que a gente está andando nela hoje, né? Então é em respeito a esses e muitos outros que virão que a gente tem que continuar, a gente não pode parar. Obrigado, boa noite, abração. Oi, Carolina, você quer comentar a fala do João? Não, João, só agradecer. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que esperançar, né? Não é esperar, mas é ter a esperança junto com uma ação de resistência. Eu já fui muito mais, assim, confesso a você que a minha resistência era uma forma mais direta, né, das nossas atividades pedagógicas, de ação. Hoje eu acredito muito na resistência do ser mesmo, naturalmente. Eu acho que a gente também faz diferença quando a gente se coloca no mundo como o que a gente é, né, com clareza, mas também com naturalidade, né? Então, acho que isso, não desmerecendo a luta militante, porque precisamos, e ainda precisamos tanto dela,
mas eu acho que hoje, como diretora, o simples fato de me colocar, de estar aqui, de estar nos eventos, eu vou a vários eventos que sou convidada lá no Engenho Novo, no Pedro II, de uma forma geral, e me coloco como mulher, me coloco como homossexual. Então, acho que isso é o que eu falei mesmo, isso traz acredito eu, e tenho esperança, né, de que isso possa trazer para nós, através da existência mesmo, do que somos e nos colocamos como sendo, do esforço da exposição, porque, como disse, é um esforço, ele dói, ele dá medo, é difícil, né? A gente já está vivendo momentos muito difíceis, momentos do escola sem partido, do escola sem discussão de gênero, enfim, a escola não pode ser uma traição à vida, né? Tudo que está na vida precisa estar na escola, nem que seja como forma de reflexão, né? Então, é um pouco como a arte não pode ser bonitinha, né? A arte tem que fazer pensar. Então, é isso que a escola precisa ser. A escola precisa... Então, quando falam, por exemplo, em homeschooling, né, eu fico nervosíssima, porque eu estou achando péssimo estar todo mundo dentro das suas casas. Você imagina não construir uma educação com interação, com convívio com a diversidade. Educar não é aprender conteúdos. Educar é construir-se como pessoa, como cidadão, né? E você só faz isso na escola. A gente aprende muito mais nos corredores, conversando com os colegas, no hall, conversando com os professores, indo aos eventos, às vezes, do que na sala de aula. Não que os conteúdos sejam menos importantes, eles são super importantes, mas a escola nos forma como um todo, e ela precisa dessa vivência, né? Ela precisa dessa convivência com a diferença, e uma diferença exposta. Agora, isso torna o ambiente escolar um ambiente de muito, muito conflito, né? Porque quando a gente fala assim, o Pedro II tem vários núcleos, tem várias atividades, parece então que é um paraíso acolhedor para quem é homossexual, para quem é trans. Está longe de ser isso, né? Muito longe, porque qualquer escola reflete todos os preconceitos sociais. Então, é o que eu falei ali, é um local duro de convívio com preconceito, de convívio com a diferença. Está longe de ser um paraíso, mas é ali que as pessoas que pensam diferente se encontram, e eu acredito muito que nesse encontro a gente consiga conversar, né? A gente consiga entender, construir, desconstruir preconceitos e construir uma coletividade. Eu não gosto da palavra tolerância, porque eu acho que tolerar dá um certo poder a quem tolera, né? Eu te tolero, como se eu tivesse o poder de tolerar a sua existência. Não tem poder nenhum, é uma existência como a minha, né? Então, na verdade, construir a ideia de construir um ambiente acolhedor de respeito mútuo, diante daquilo que somos, né? Essa é a ideia. Mas estamos longe do paraíso, muito longe do paraíso da diversidade, mas estamos tentando construir aí um ambiente um pouco mais acolhedor, um pouco mais harmonioso, sem fugir do conflito, sem fingir que não existe, sem fingir que o preconceito não existe, sem fingir que o conflito não existe. Então, a ideia é viver no conflito para que a gente possa superá-lo, né? Então, essa é a ideia, enfrentar o conflito, botar todo mundo para conversar, vamos sentar aqui, vamos conversar, e vamos tentar se entender. Então, essa é a ideia mesmo. Que bom que você gostou, João, fico feliz. Legal, Carolina. Ninguém fez mais pergunta, eu levantei a mãozinha aqui, que eu vou fazer uma pergunta, então. Fica à vontade. Uma pergunta que eu acho que vai ao encontro do que você acabou de dizer, Carolina, porque tem a ver com esse ambiente escolar, né, que pode ser ou não, né, um ambiente aberto para transformação, né, para transformação de si, para transformação do outro. Na fala anterior do Roberto, né, ele estava falando de coragem, né? E aí ele falou, não, eu não sou corajoso, que não sei o quê, me falta coragem, né? Mentira, né? Ele falou, logo depois ele falou assim, mas eu amo a mudança, né? E aí eu disse para ele, pelo chat mesmo, eu acho que é uma boa definição de coragem, né? Amar a mudança.
Eu acho que essa definição guarda relação íntima com a escola. Por que eu falo isso, Carolina? Porque a gente muito debateu aqui ao longo do dia questões ligadas à orientação sexual, né, à sexualidade, à história da sexualidade, à homofobia, à transfobia, né, e muito se falou aqui no medo, né, o medo do diferente, né, mas por trás desse medo, né, por trás do medo da diferença, né, por trás dessa dispersividade dos desejos, né, a gente entender que o desejo ele é disperso e que ele é dinâmico, né, e que ele se transforma, que ele não se cristaliza, né, o medo, né, da diferença é também o medo do desejo que me habita, né? Seja eu homossexual, seja eu heterossexual, né? Mas essa ideia de que você ter um medo, né, do outro, né, é um medo de si também, né? É o medo de se reconhecer também um sujeito do desejo, né? E não ter uma âncora, né? Não ter um suporte existencial capaz de garantir para você algum grau de estabilidade na sua vida, né? Desejo é dinâmico, né? Desejo é fluido, né? Então, o que eu queria dizer é que, e aí vai ao encontro do que você disse, Carolina, que é a escola como espaço de resistência a essas práticas de homofobia, de transfobia, de bifobia, de lesbofobia. Né? Porque, no sentido da gente não, então, encarar a coisa como se ela fosse se resolver por uma tomada de consciência ou por um gesto amoroso, né? Mas entender que por trás dessas políticas discriminatórias existe uma hierarquização do desejo, existe um exercício do poder, né? E existe uma forma de hierarquizar e de excluir os corpos, né? Esse pode, esse não pode, né? Esse pode beijar, aquele não pode, né? Então, o palco dessa transformação, que é a escola, é o palco do tensionamento, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, como que os núcleos, né, o NUT e o ELOS, né, como que eles foram, assim, sementes que foram lançadas, né? Você falou em 2013, né? No nosso caso aqui foi portariado em 2019, né? Mas como que isso ganha uma ressonância, Carolina? Como é que você enxerga essa ressonância, essa importância da atuação desses núcleos, sobretudo num momento político em que o Brasil, né, tem esse desgoverno, né, em que o Brasil tem um cara que está sentado na cadeira da presidência, né, que talvez seja o maior porta-voz, né, de políticas de discriminação contra esses grupos. Né? Qual é o lugar, então, desses núcleos no currículo do Colégio Pedro II? Como é que a gente faz para isso não ser só algo debatido, né, entre aqueles que já estão, sabe, empaticamente engajados? Mas como é que isso pode permear todo o currículo da instituição? Então, eu acho que essa luta ela é antiga. Eu acho que talvez agora, eu até brinquei, né, os ódios saíram do armário, se é que eles já tiveram nele. Eu acho que a gente viveu um período aí em que houve um crescimento. O que eu queria te dizer, Rodrigo, é que o lado positivo da gente estar vivenciando todos esses ódios é que isso é uma reação do nosso crescimento. Não é que seja positivo, mas é bom saber que a gente não tinha espaço nenhum de nada, isso não era falado na escola. É como o relato daquele nosso professor, meu amigo, ele, quando era aluno, sequer se falava disso no Pedro II, não tinha uma aula sobre essa temática, não tinha uma discussão sobre aquilo que ele era, e sobre a violência que ele vivenciava. E todo o preconceito que ele vivenciava dentro do campus que eu trabalho hoje, ele vivenciava não só dos colegas, mas vivenciava também dos servidores, também dos professores. Então, tem papo de 10, 15 anos depois dele ter saído da escola e que ele volta para a escola como professor, e aí ele já encontra uma escola renovada. Então, eu acho que esse ódio todo é o ódio do que nós nos tornamos, né? É o ódio de que
nós nos tornamos pessoas seguras, que sabemos nos colocar, que estudamos sobre a causa, que nos colocamos bem, que fazemos eventos, que fazemos atividades, que discutimos sobre isso. Então, o ódio é uma reação a tudo isso. É como quem diz, volta para o teu armário, volta para o lugar da onde você tem que ficar, você tem que ter aquele lugarzinho só. E aquele lugarzinho ali tá bom. Você não quer ser só a Carolina que é casada? Para que você tem que ter o documento de casamento, né? Para que você tem que ter isso? Como se isso fosse um privilégio, como ser igual e ter os mesmos direitos foi um privilégio. Então, o que eu acho é que isso é uma reação a todo o crescimento que a educação brasileira vivenciou ao longo, principalmente, aí do século XXI. É claro que não estou desmerecendo com isso toda a vivência que a gente tem de crescimento do século XX, não estou dizendo nada disso, estou dizendo que na educação isso chega com uma força maior a partir do século XXI, como movimento de discutir o tema, de abordar o tema, de transformá-lo num tema transversal. Ele já foi um tema transversal, agora saiu. Falar de gênero é um problema, porque não é só falar do trans, é falar do machismo, é falar do patriarcalismo, é falar do pai que bate na mãe, é incomodar. A gente incomoda, e a gente incomoda profundamente aquelas famílias enraizadas, aprisionadas no conservadorismo daquilo que são. Quando a gente fala sobre a mulher e o direito da mulher, a gente está incomodando aquele pai que quer educar a filha para o patriarcado. Quando a gente fala do direito do homossexual de ser o que é, a gente está incomodando aquele pai que quer criar aquele menino que é homossexual, que ele sabe que ele é homossexual, em um heterossexual funcional. Você pelo menos casa e vai ser homossexual como seu avô foi. Longe, mas você está casado. Então, a gente está incomodando porque a gente está mudando, e a gente quer, na verdade, mudar essa estrutura. Né? Então, isso incomoda muito. Isso incomoda profundamente essas famílias. E aí você tem uma reação que é visceral. Então, como agir? Como você está fazendo aqui? Você está fazendo, é um ato heróico. Hoje em dia, a gente já... O medo nosso é que toda a reação que gera um ódio tão grande, que gera uma ameaça tão constante ao professor que se expõe, leve a gente a uma autocensura por medo. Isso é que eu acho que a gente não pode construir. A gente tem que realmente, bravamente, seguir naquilo que a gente estava seguindo. Cada vez mais se instruir, cada vez mais saber das faixas etárias, porque, desculpa a franqueza, eu já vi muita besteira sendo falada por professor, muito evento ruim, muita gente falando um monte de abobrinha, porque não conhece, não faz a discussão. Por isso que eu comecei aqui dizendo, eu não conheço, eu não sou acadêmica sobre o tema, eu vou falar da minha vivência, porque a gente precisa estudar para poder fazer. Eu vi a palestra do Roberto, uma palestra estudada, de alguém que entende do assunto. Então, tudo isso é muito importante a gente continuar fazendo, e fazendo bem feito, e fazendo com seriedade, e fazendo com constância, né, e com segurança, porque eu tenho certeza que eles passarão e a gente passarinho, não tem outro jeito, porque as forças de transformação dessa visão de mundo, dessa experiência de liberdade do ser, por mais que se bata, elas não vão recuar. E eles têm que entender isso. Você pode bater, como diz lá a música, você pode me bater, você pode me prender, você pode até deixar-me sem comer, mas eu não mudo de opinião. Então, se a gente perseverar e continuar, e é isso, é dando apoio um para o outro, porque fazer sozinho é difícil, então, que as iniciativas individuais se tornem cada vez mais coletivas. Eu estou aqui por isso, que vocês estejam lá pela mesma causa, porque quando somos muitos, somos em conjunto e vamos em bloco, é mais difícil também de nos bater, né? Então, eu acho que a gente tem que enfrentar nesse sentido, com firmeza e fazendo aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é educar, né? E que é educar para a diversidade, que é educar para o respeito, que é educar para a cidadania plena, né? Então, é uma resistência diária. Eu acho que isso é importantíssimo, e é importantíssimo que a gente não se sinta só e não faça só. Eu tenho medo só daquele professor que faz uma iniciativa pequenininha ali na sala dele, ele pode sofrer muito mais. Mas quando a gente se une coletivamente e faz um trabalho, a gente se fortalece. E é isso que a gente tem que continuar fazendo.
Não sei se eu te expliquei, mas, enfim, eu não sei se esclareci, mas tentei dar minha contribuição aqui. E deu. Legal. Ó, temos mais uma pergunta pelo chat, mas o Pedro, o professor de filosofia lá do Instituto Campus Paracambi, ele levantou a mão para te fazer uma pergunta também. Rodrigo, a Júlia tinha levantado a mão também já há algum tempo. Júlia. Ah, porque ela abaixou. Quer falar, Júlia? Ah, ela falou que foi sem querer. Então, acho que o Pedro pode fazer a pergunta dele. Opa, boa noite. A gente lê aqui também o que o Rafael escreveu? Quer que já coloque aqui tudo junto? Manda ver. Aproveitar aqui, então, o Rafael da Costa de Oliveira escreveu pelo chat, não sei se ele vai querer falar depois, enfim. Seguinte, a escola ainda é uma instituição de sequestro, Foucault. É necessário construir uma escola para a diversidade e direitos humanos. Ainda se torna uma tarefa difícil na medida em que as concepções que reforçam o binarismo e o controle do corpo, que atuam decisivamente para a retroalimentação do preconceito e silenciamento de novas demandas. Na escola ainda é tabu tratar sobre sexualidade e diversidade de gênero. Na academia já é aberto a temática e se nota o surgimento de núcleos de resistência. Bom, bacana. Acho que é importante essa constatação. Acho que hoje falou-se também mais cedo o retorno que os alunos trouxeram no Cine Debate, do mini festival de curtas, era de como é que no ensino fundamental, para eles, eles tinham muito menos abertura, e como é que eles sentem hoje no ensino médio, no IFRJ, em Paracambi, mais abertura para falar do assunto, serem quem eles querem ser quem eles são. E aí o comentário também do Rafael, acho que mostra também como é que na universidade, de certa maneira, se nota uma abertura ainda maior, né? Minha questão tem a ver também com o papel, discutindo sobre o nosso papel como educadores e educadoras, né? Em algumas leituras, algumas provocações falam sobre como a gente entende o conhecimento e a ignorância, o quanto que a discriminação ligada à homofobia, à transfobia, à LGBTfobia em geral, tem a ver com um desconhecimento, em primeiro lugar, da própria heterossexualidade, do que é heterossexualidade, né? E aí qual o papel o texto vai debatendo, é um texto de uma autora que eu tenho gostado de ler, li poucas coisas dela, mas é a Débora Britzman, e ela vai comentando sobre isso, o quanto que os educadores que se entendem heterossexuais têm também um papel importante, que tem a ver com questionar a sua própria trajetória. A gente vem falando aqui também sobre a questão do tema do sair do armário, né? E aí todo um debate sobre o quanto que as pessoas heterossexuais precisam se reconhecer também nessa série de dilemas que não são exclusivas, mas têm especificidades, né? Na população LGBT. E aí é muito isso, assim, um desconhecimento em relação a si mesmo, em primeiro lugar, parece também motivar toda essa canalização de um ódio em direção ao que seria o outro, né? Só que, na verdade, esse outro é sempre, enfim, construído de uma maneira relacional, né? Até que a gente se perceba também como o outro do outro, né? Importante, né, na nossa reflexão sobre o outro, sobre a alteridade, sobre a diferença, né? Diferença em relação a quê? E aí, assim, para formular uma pergunta, Carolina, que você possa discutir um pouco como você vê assim o papel nosso de escola de analisar com mais de uma forma mais criteriosa mesmo as normas, né? As normas que são as normas dominantes, questionar a heterossexualidade na sua, enfim, enquanto uma construção aí que até hoje é violenta, né? Enfim, é isso. Enfim, vou tentar, viu, professor Pedro? Mas, assim, foi tão bacana tudo que você falou que eu não sei se eu vou saber canalizar em algumas coisas específicas. De toda forma, né,
vou te falar de coisas que me preocupam hoje na escola e que poderiam ser melhores para que a gente pudesse fazer um trabalho ainda melhor sobre o tema. A primeira coisa que me preocupa é a formação. Eu acho que a gente precisa dar ao docente, né, possibilidade, porque a gente, você sabe, como servidor público federal, a gente ainda tem esse espaço que é difícil às vezes, mas a gente ainda consegue, de formação, de estudar, de fazer pós, enfim, de procurar a nossa formação. Eu acho que no meio, falando da educação como um todo, o nosso professor carece disso porque ele trabalha o tempo inteiro, ele trabalha que nem um doido, ele ganha pouco, ele, enfim, trabalha em 300 milhões de colégios, é uma realidade que oprime, né, e que vem mesmo da questão de classe aí, que está na base da coisa, e que o cara não consegue a formação devida para falar do tema. Então, acho que a formação é importante, dar ao professor um salário digno e tempo para que ele possa se aprimorar e formar. Isso me incomoda muito, cada vez mais, né? A formação das universidades, né, que precisa cada vez mais também desse olhar, são poucas as universidades. Quando a gente fala, e acho que foi o professor que colocou ali, não me lembro, acho que o professor Rafael, o espaço da universidade, ele já debate muito a questão de gênero, mas se você for pedir, né, ver que universidades efetivamente trabalham com isso, com núcleos de estudo, com trabalhos, não são muitas as iniciativas nas próprias universidades. Então, você já chega com dificilmente uma faculdade de História, eu sou professora de História, mesmo as públicas, dificilmente você vai ter, se você não tiver um professor que tenha essa visão da diversidade, que trabalhe sobre esse tema, você, às vezes, passa pela universidade inteira sem fazer uma disciplina em que trabalhe com a questão. Né? Ela não é um tema transversal, necessariamente, também não é na universidade. Então, acho que isso é algo que é importantíssimo, que cresça, né? Tanto na universidade como no ensino médio. Dessa formação, desde a universidade até a formação que o professor procura, eu acho que a gente consegue construir, como eu falei, assim, hoje me interessa mais, não só tantos os eventos, só os eventos e os núcleos, que eu acho que são fundamentais continuarem, mas me interessa essa formação do professor, que vai ter uma visão diferenciada na microfísica do poder lá do Foucault, né? Lá na sua salinha de aula, quando aquele professor de história está dando aula lá para o 6º ano sobre Grécia, e que ele fala sobre a questão de sexualidade do homem grego com propriedade, porque estudou bem aquilo, sabe falar sobre aquilo, e que ele faça uma analogia correta disso com a situação do homossexual atual, e que essa aula possa surtir uma discussão desse aluno do 6º ano. Dá para falar sobre isso em qualquer idade? Dá, não dá para falar de qualquer jeito. O professor mal formado, ele vai falar de qualquer jeito. Então, na verdade, o problema é a formação, né? Porque o professor bem formado, etc., ele vai saber de como falar. Então, é preciso falar de gênero, né, na infância. É claro que é preciso falar. Eu não sou uma especialista, não trabalho com a infância, mas é óbvio, porque é ali que o menino está estudando o que é coisa de menino, coisa de menina, brinquedo de menino. Se a gente for falar do que é brinquedo de menino, o que eles brincam, é só arma. Então, os homens têm que morrer na guerra e dirigir carro, né? E as meninas têm que passar roupa e fazer comida. É isso que é o brinquedo, e ser rosinha e gostar de boneca. É isso que ainda está nas prateleiras dos shoppings, né? Então, a gente muda, a tecnologia muda, mas a divisão de gênero, o binarismo, a heteronormatividade ainda está ali muito presente na infância. Então, é preciso tratar disso na infância dessa forma, falando, olha, o menino precisa aprender a brincar de boneca porque ele vai ser pai, ele tem que trocar uma fralda, ele tem que limpar o bumbum do menino, ele vai ser pai, né? E a menina precisa aprender a dirigir, a querer ser uma astronauta, ter uma carreira que ela quiser, enfim, isso é falar de gênero. Então, acho que parte muito da formação, parte muito da universidade, que, na minha opinião, ainda não trata dessa questão com o avanço que já deveria, né? Porque a gente ainda vê uma formação muito individual ali, de um professor ou outro que busca a temática, que estuda a temática, mas ela não é uma temática transversal das humanidades, pelo menos que seja, não está na filosofia necessariamente, não está na geografia, tem cadeiras, tem iniciativas, mas ela não é essa temática de formação do professor, do docente,
Eu acho que tem que estar na licenciatura, por exemplo, né, no curso que a gente faz, e aí parte de uma formação sólida, parte de um professor melhor pago, com tempo de estudo, com o entendimento de o governo entendendo que o tempo que ele dá sem aula para o professor é o tempo para que o professor seja melhor, né? Não é o tempo que ele está gastando dinheiro. Acho que isso é um entendimento que, e aí não estou falando desse governo não, estou falando de todos os governos, né? A gente é pago por hora aula, então, assim, a gente precisa ser pago para estudar, porque esse é o nosso objeto, isso que nos torna melhores. Então, a gente precisa ter esse tempo para isso, essa formação para isso, para a gente poder, aí sim, se juntar e fazer algo consistente, com conhecimento de causa desde o início. E aí sim a gente combate. Combate o bom combate. Combate sem se expor. Porque o professor mal formado que vai fazer uma palestra de gênero na sua sala de aula e fala uma besteira, sem querer, ele expõe a ele e expõe a todos nós que trabalhamos com gênero de uma forma acadêmica, e ele faz, infelizmente, não é a intenção dele, mas acaba fazendo um desserviço, porque é exatamente isso que o conservadorismo pega para dizer, está vendo o que é o discurso de gênero? Está vendo o que é a discussão de gênero na escola? É isso aqui, né? E aí eles são maravilhosos em usar a tecnologia a favor deles para nos bater, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa se atentar. Não sei se expliquei, mas, enfim, tentei aí dar minha contribuição também, viu, Pedro? E obrigada pelas suas palavras, eu adorei. Eu que agradeço, obrigado aí. Legal. Tem uma Rodrigo, acho que é a pergunta do Vitor. Fazer a pergunta do Vitor. O Vitor é o nosso aluno, né? Vitor Isso. Neves. Então, ele fez uma pergunta que eu acho que é endereçada não apenas à Carolina educadora, mas também à Carolina diretora-geral do campus do Colégio Pedro II, que é a seguinte: como é lidar com casos de homofobia dentro da instituição? Então, assim, nós somos uma escola que educa. Então, se a gente não for firme, né, a homofobia é crime. E quando ela é cometida por um menor, é um ato infracional análogo a crime. E a gente tem que tratar dessa forma. Então, assim, é difícil, é duro, os pais não entendem. Ah, mas foi só um jeito de falar. Ah, mas foi só uma expressão. Não, eu acho que tem que ser duro, sim. E aí a gente segue a cartilha da escola. A escola tem lá o protocolo disciplinar de tratamento, a gente abre um processo administrativo disciplinar interno, e ouve a família, as duas famílias em questão, né, relata as nossas oitivas, solicita ao pai por escrito um texto de defesa, a família, né, uma defesa da família, porque é o direito de defesa, anexa isso ao processo e encaminha para a reitoria. Dependendo da gravidade, aí você tem todo o tratamento. Aí não tem muito jeito de sair do vigiar e punir do Foucault, porque não tem jeito, né? Não dá para brincar com isso. E aí eu estou falando de ações mais agressivas de homofobia, claro. Então, acho que a gente tem que tratar dessa forma, com essa seriedade, né? E construir isso, assim, o menino vai ser suspenso, ou o menino vai ser mudado de campus, enfim. Isso aí vai variar conforme a situação. Mas a gente tem que dar esse tratamento mesmo, porque há um entendimento equivocado de que, foi uma bobagem, né? A homofobia, o racismo é sempre uma bobagem, né? Chamar alguém de macaco não é uma bobagem. Chamar alguém de viado não é uma bobagem. Isso não é uma bobagem, isso é crime. Então, a situação análoga a crime tem que ser tratada com essa seriedade. Quando a gente trata com essa seriedade, tem um impacto na família, sabe? Né? E isso é bom, é um impacto positivo. Depois você consegue até, não é afrouxar, mas você consegue até conversar com calma com o aluno, fazê-lo entender que ele está errado, que não é assim que se trata, e você vai aos poucos construindo essa educação. Mas não dá para ser só no amor, não. Eu sou meio chata, porque eu acho que enfim, não se pode naturalizar, né, e nem passar pano, e nem passar a mão na cabeça, coitadinho, ele foi criado assim, tem uma estrutura patriarcal, heteronormativa,
Mas coitadinho do menino também que não foi criado assim, que tem que conviver com o ogro, entendeu? Então a gente tem que desconstruir um pouco isso. E normalmente quando você vai para a família, você entende tudo, né? Você começa a ver que o aluno é muito melhor do que a família. O que ele falou é pouco, a família falaria pior, normalmente é assim. E aí é combater o bom combate com seriedade. Não dá para brincar muito nisso, não. Pelo menos é assim que a gente tenta construir, tá? Legal. Bom, eu não sei se alguém tem mais perguntas. Então, só finalizando, Rodrigo, assim, é claro que todas as nossas ações de construção de conhecimento sobre o tema, elas são preventivas, né? A gente não quer chegar a isso, a gente não gosta disso, né? A gente não gosta de punir, a gente não gosta de abrir processo, a gente não quer nada disso. Então, a ideia é que tudo que a gente construa no sentido da educação, a gente tem que construir no sentido da prevenção a isso, da construção de um indivíduo que não faça isso. Né? Agora, à medida que ele faz, o professor precisa sinalizar que ele está errado, ele precisa ter uma sinalização dura de que aquilo é grave, de que ele está efetivamente violentando alguém, porque quando você xinga alguém desse jeito, você está cometendo realmente uma violência verbal. Há um entendimento de que a violência verbal é uma coisa menor. Não, a violência verbal machuca muito, ela gera muito prejuízo psicológico às pessoas, principalmente num período de formação. Então, é preciso desconstruir isso e conversar sobre isso com ambas as partes. Quando a gente consegue juntar os dois meninos e botar eles para conversar, é o ideal. Que aí a gente sai dali com um entendendo o porquê que é tão errado isso que ele fez naturalmente, porque a família dele faz naturalmente, e o outro mostrando para ele o quanto aquelas palavras doem, o quanto aquela ação é prejudicial. Então, isso precisa ser feito, né? A linguagem tem um efeito enorme. Então, e o brasileiro acha que é muito natural a violência verbal. A gente naturaliza a violência verbal muito, 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 muito rapidamente, como uma bobagem, e ela não é. Ela precisa efetivamente, quem pratica, precisa entender o mal que causa, e o mal que causa é grave. Por isso que eu tenho que explicar ao pai, poxa, você está abrindo processo por causa disso? Você está botando meu filho para conversar com o outro por causa disso? Porque a violência verbal é grave, ela é muito grave, entendeu? Então, acho que falta um pouco esse peso, a gente precisa dar o peso que ele efetivamente tem. Eu concordo plenamente com você. O brasileiro ainda faz dessa violência verbal episódios de humor, né? Sim, a primeira coisa que o aluno faz para se defender, que a família faz para se defender, é dizer que foi uma brincadeira. É a primeira coisa. E aí, desconstruir esse humor calcado na violência verbal contra a diferença é uma necessidade. É algo que a escola precisa assumir como sua função, como seu papel. Eu concordo com você, Carolina. Eu acho assim, que, pelo menos, a possibilidade da punição ela tem que existir. Né? Sim. A Hannah Arendt ela fala é impossível perdoar o que não é passível de ser punido. Né? Então, é um crime. Trata-se de um crime. Né? Se vai ou não ser punido, é outra história. Mas que abre a possibilidade para uma punição, né? Ou uma remoção desse aluno, né? Ou simplesmente chamar a família, né? Que já é uma forma de constrangimento para aquele aluno. Né? Chamar a família a gente chama de sempre, tem que chamar, tem que colocar as famílias para estarem na escola conversando com a gente, tem que colocar os alunos para conversarem juntos. Então, essa parte do processo, ela precisa acontecer. Você pode, como você disse, pode não ter uma punição, pode ser uma outra construção, a gente pode construir de uma outra forma. Mas dar a dimensão e a gravidade que ela tem precisa ser dada. Até para que, e deixar claro para os outros alunos que este processo vai ser sempre assim, porque existe uma fluidez de processos também que é muito prejudicial ao aluno em formação, porque ele não sabe se com ele vai acontecer aquilo ou aquilo. Então, se sempre acontece, se a gente está sempre fazendo igual, você constrói na sua comunidade ali de alunos, olha, eu posso até fazer uma besteira, mas eu já sei o que vai acontecer.
Porque sempre acontece assim e a diretora sempre age da mesma forma. Então, isso também é importante. Isso dá uma segurança ao aluno homossexual, enfim, qualquer questão dá uma segurança, porque ele sabe que se fizerem contra ele vai acontecer exatamente aquilo, e dá uma segurança também para o outro que fala, bom, eu já sei, eu posso até fazer, mas eu já sei o que vai acontecer comigo. E ela sempre faz. Então, você tem que agir e agir de uma forma constante, né? Para que você construa aos poucos, para que você pare de agir. É isso que a Hannah Arendt fala, né? Você constrói ali aquela atmosfera de que sabe o que vai acontecer e você aí consegue parar de agir. Porque todo mundo sabe quais são as regras a serem jogadas, que jogo tem que ser jogado, e o jogo tem que ser de empatia, de alteridade e de respeito. Não tem outro jogo para ser jogado. Lembrando que as práticas homofóbicas, elas se dão também, não só entre alunos, mas entre alunos e professores, né? Aí seria interessante, já pensou chamar os pais dos professores para uma conversa? Fica uma dica, né? De repente pode ser uma boa. Vai dar certo, o constrangimento vai dar certo. Né? Carolina, foi um prazer. Rodrigo, eu acho que tinha uma última pergunta da Bianca, não? Apareceu mais uma? Deixa eu ver. Ela não escreveu, ela sinalizou. Bianca, você está aí? Você quer fazer a sua pergunta, Bianca? Pode fazer, abrir o áudio. Ela deve estar digitando. Ela fez uma. Eu peguei a pergunta dela aqui. Quando o aluno é autista e, infelizmente, não consegue entender, como faremos? É essa a pergunta, Bianca? Sim. Essa é a pergunta dela. Assim, nós lá no Pedro II, eu não sei como funciona no IFRJ, nós temos o NAPNE. O NAPNE é o núcleo de ações, né, e atividades em relação a pessoas com necessidades específicas, né, específicas. A gente não chama de especiais, chama de específicos. Aqui também. E, então, tem também, né? Então, o NAPNE, ele tem um NAPNE central na reitoria, e cada campus tem o seu NAPNE, que normalmente é gerenciado, chefiado por uma professora, um servidor técnico TAI, e com outros colegas servidores, por outros colegas servidores. Tem psicólogos, assistentes sociais, enfim, que trabalham no NAPNE. Então, é um trabalho mais específico que deve ser feito, né, obviamente, com pessoas também profissionais preparados para isso, para trabalhar. Você pode até chamar o ELOS ou o NUT ou qualquer outro núcleo que trabalhe com a questão de gênero e sexualidade, se for este o caso, para conversar com o NAPNE, para poder planejar uma ação específica para aquele aluno que possa gerar nele mais segurança, enfim, conversar com a família sobre o tema. Então, aí seria bacana, nesse caso, uma associação do NAPNE com um profissional, um núcleo, no caso do Pedro II Elos, ou no IFRJ, o NUGED, que possa se unir ao NAPNE, discutir sobre aquele caso e pensar em uma ação específica para aquele aluno e para aquela família. Né? Não dá para fazer sozinho, nesse caso não dá para fazer sozinho. Né? Aí você precisa construir junto e pensar junto com essa família, e aí pensar uma forma de abordagem dessa família, conversar com esses pais, fazer, de repente, uma discussão com eles, fazer um atendimento específico. Não é fácil, não vai ser fácil, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que é preciso fazer coletivamente aí com essa família. Engraçado essa pergunta da Bianca, porque eu nunca tinha pensado, eu sou pai de um filho autista, né, de 6 anos, e nunca tinha pensado nessa possibilidade, né, assim, de ter uma prática homofóbica contra um autista, né, e é uma perversidade danada, né, já é perversa a homofobia, né, parece que um autista, então, ainda mais se ele for não verbal, né, é uma coisa assim.
Não, eu falei, Rodrigo, em relação à família do autista, não estou falando em relação às famílias de alunos que são homofóbicos. Aí o tratamento precisa ser aquele tratamento que a gente estava falando antes, né? Sim, sim. Gente, tem mais perguntas? Alguém quer falar mais? Vamos aproveitar que a Carolina está aqui. Façamos outro, não tem problema. Foi tão gostoso, não foi? Eu adorei. Foi ótimo, foi muito bom. Foi, só temos a agradecer, com certeza, muito material para reflexão, né, para crescimento, para evolução. Maravilhoso, professora. Quero agradecer demais o seu aceite, a sua presença, a sua disposição. Tá? Muito obrigado. Vou aguardar o convite para o Pedro II. Virá, com certeza virá. Fica tranquilo que assim que a gente conseguir construir... O Elos fez uma live também, mas foi no ano passado, foi bem bacana. E vou ver se o pessoal se anima de fazer outra. E aí a gente te convida com certeza. E o Rodrigo também, sinta-se convidado, por favor. Obrigado. É um prazer tê-la aqui. Vamos firmar essa parceria institucional entre o Colégio Pedro II e o... Passou da hora. Nós somos irmãos. É isso, né? É isso. E agradecer a todos que... Davi, pode falar, Davi. Vou abrir a câmera aqui. Queria agradecer a professora pela excelente exposição, pela disposição de estar conosco nesse momento, que a gente sabe que, apesar de estarmos em casa, a gente está muito mais ocupado do que, pelo menos essa é a minha sensação. E só lamento que você não possa estar presente aqui com a gente no campus para sentir esse calor humano que esse campus tem, né, que eu sempre me orgulho muito, para tomar um café com a gente, mas isso com certeza vai chegar no momento oportuno. O convite está feito para voltar quando quiser. Sinta-se em casa, né? O nosso castelo é o seu castelo. Muito obrigado. Quero agradecer a presença e a participação de todos, parabenizar a organização do evento, todos os colegas que trabalharam com muito afinco para fazer acontecer. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Eu vou cobrar esse cafezinho. Pode me chamar, eu sou fácil. Eu vou, adoro uma bagunça, adoro um coffee break, e vou com certeza. E também vou chamar vocês, imagina, para o nosso castelinho também, nos parecemos, somos também da mesma cor, também o castelinho lá no Engenho Novo 2, nossa caixinha de música, como diria Dom Pedro lá da Ilha Fiscal, é a minha relíquiazinha ali. Então, vou com certeza lhe chamar e fico bastante lisonjeada e honrada de participar, ainda que virtualmente, mas será presencialmente, isso vai passar, isso há de passar. Sim. Só elogios e agradecimentos aqui no espaço de conversas, professora. Pois é, eu adorei, vou voltar sempre, porque está sendo maravilhoso para minha autoestima, posso dizer isso. Roberto, a gente tinha que agora pensar numa apresentação musical final, né? Para o próximo evento, a gente pode colocar isso, né? Sim. Para fazer um encerramento. Mas como não tem apresentação musical, a gente podia fazer um convite para quem puder abrir a câmera e a gente dá um tchau coletivo aqui, dá um abraço virtual. Nem todo mundo pode, né? Mas nem todo mundo pode. Tchau, gente. Obrigado pela presença de todos, desde amanhã, desde o primeiro momento. Tchau. Eu estava sentindo falta das palmas, né? A distância corta esse contato. Vida longa, Lugés, hein? Vida longa. Oba! Estou encerrando a gravação aqui agora. Valeu, gente. Obrigado aos alunos e